Boa noite a todos. A leitura do livro de hoje será de Parnaso de Além Túmulo, um livro de Chico Xavier, e será lido o poema do autor, pelo espírito, Belmiro Braga, que se chama Rimas de Outro Mundo. Cheguei feliz a meu porto, estou mais moço e mais forte, encontrei a paz e conforto na vida depois da morte. Eis as rimas de outro norte, que escreve o poema o poeta morto. Com a ignorância proterva que a morte é o fim, o homem pensa, julgando no talo de erva, a paisagem linda e imensa. Ah, feliz o que conserva as luzes doces da crença. Quanta gente corre, ansiosa atrás do prazer. Sonha e chora, luta e morre, sem jamais o conhecer. Não há ninguém que se forre sobre a terra ao padecer. Fecha a bolsa na ambição, não corras atrás da sorte. Venera a mão que te enxorte nos dias de provação. Tem coragem, meu irmão, ninguém se acaba com a morte. No mundo vale quem tem um cifrão de prata ou de ouro, mas da morte ao solvedouro jamais escapa ninguém. No céu só vale o tesouro daquele que fez o bem. Que tua alma em preces arda no fogo da devoção. Deus é Pai que nunca tarda no caminho da aflição. Nas mágoas do mundo guarda a fé no teu coração. Entre a fé e o fanatismo, muito espírito se engana. A primeira ampara e ama, o segundo é o dogmatismo, goela aberta de um abismo, na estrada da vida humana. A terra para quem sente, ainda é torre de Babel, onde a prática desmente as ilusões do papel. Muita boca sorridente, corações de lodo e fel. Suporta a dor que te cobre na estrada espinhosa e má. Quem é rico, quem é nobre, a esta estrada voltará. É uma aventura ser pobre, com a bênção que Deus nos dá. Na vida sempre supus, sem muita filosofia, que em prol do reino da luz basta na terra sombria, que o homem siga Jesus, que a mulher siga Maria. Que possamos todos ter uma boa palestra e que assim seja. Queridos amigos, queridos irmãos, irmãs, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos.
Quem está chegando pela primeira vez? Que bom. Sinta-se em casa, sintam-se abraçados por nós e que juntos possamos participar desta reunião, deste banquete espiritual. Para tanto, para dar início à exposição doutrinária desta noite, vamos nos desligar das questões do nosso cotidiano, canalizar a nossa atenção a este momento, esses breves instantes que aqui estaremos. Convido a todos para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para agradecer-lhe a abençoada oportunidade concedida a cada um de nós que aqui está, por estarmos aqui nesta noite. Agradecermos a providência divina por todos os momentos já vivenciados na presente reencarnação. Agradecermos a Deus por toda a proteção, amparo, carinho, amor que temos recebido ao longo da nossa existência. Agradecermos aos bons espíritos, em especial ao nosso anjo da guarda, por nos ajudarem a superar já tantos obstáculos nos desafios da vida. Com esse sentimento de gratidão, abramos os nossos corações para receber do alto os benefícios espirituais que se originam neste encontro, neste banquete de luz, de paz e de amor. Com este sentimento, nós pedimos a permissão ao mentor espiritual desta casa espírita para darmos por iniciada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Conosco, alegria de ouvir nosso colega, diretor nessa casa espírita, Dionei Becker, responsável pela mensagem que carinhosamente ele sempre prepara para nós, para nos brindar. Que os bons espíritos te abençoem. Bom, Laércio, obrigado pelo carinhosamente. O carinho é seu. Então, gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva. Hoje, nesse momento, vamos falar sobre o que da nossa mente nesse exato momento. Então, o nosso pensamento, ele é o agente formador do nosso estado de espírito e de tudo que nos ronda também, de tudo que está à nossa volta. Pois todas as vezes existe almoço grátis na natureza. Então, disciplinar a mente é só com muita disciplina. Ou como disse Emmanuel, disciplina, disciplina e mais disciplina ainda. Nós temos que parar de meditar em certos momentos da vida sobre assuntos elevados também. Ler alguma coisa de sabedoria e mergulhar naquele conteúdo e meditar. Meditar não é o suficiente para evoluir, é verdade. Eu preciso trabalhar, porque o mundo pede trabalho. Eu tenho que observar o mundo à minha volta, as coisas que acontecem, e também preciso amar, que é o grande passo para a nossa evolução. E quando eu começo a ensaiar tudo isso, eu começo a viver mergulhados nas qualidades dos fluidos que eu preparei justamente com esse trabalho, com esse pensamento. Então, esses pensamentos passam a ser a coisa dominante da nossa vida, dominante dos nossos passos. Aí sim eu posso ensaiar também para ter uma vida mais tranquila. E toda vez que surge na minha mente alguma ideia desarmoniosa, eu devo alertar para afastar, não manter, porque eu vou me desarmonizar e isso vai me deixar angustiado também. Como ler alguma coisa boa e meditar sobre ela, meditar sobre o tema, eu mergulho naquele tema com muito mais facilidade, eu vou gerar algo daquele assunto também.
e facilita novos pensamentos do mesmo nível. O contrário também é verdadeiro. Se eu começar a ler, acessar coisas violentas, vulgares e de baixo nível, com muito mais facilidade eu vou mergulhar naqueles fluidos e gerar pensamentos daquele nível também. Vamos tentar manter um pensamento de cada vez em nossa mente. Nós conseguimos, será, ter um tipo de pensamento de cada vez, somente uma ideia de cada vez? Com o tempo a gente vai ver que não consegue, porque a nossa mente ainda é uma bagunça. Um pensamento puxa outro, o outro puxa um e vira uma tempestade de ideias totalmente sem controle. Porque nós vivemos ainda rodeados dos fluidos gerados pelas nossas preocupações, incomodações do passado, lições que não foram superadas ainda, decepções do passado, preocupações com o futuro, as ansiedades e os medos. Isso influencia muito o controle do nosso pensamento. No livro chamado A Ilha, de Aldous Huxley, nessa ilha os personagens, todas as vezes que eles têm algum pensamento desarmonioso, de preocupações com o futuro, angústia do passado, alguém grita aqui e agora. E algumas aves dessa ilha também são treinadas para gritar aqui e agora. Sempre que percebe que alguém está muito desarmonioso, está preocupado com a vida, para que o indivíduo esqueça do passado, não se preocupe com o futuro e viva o agora, manter o pensamento no agora, para que possa então viver em paz. Então as nossas dificuldades em dominar a nossa mente e manter bons pensamentos, ou pelo menos um pensamento de cada vez, vem da mesma fonte que é a origem de todo o mal da humanidade, que segundo o Livro dos Espíritos, segundo a própria lógica, é o nosso egoísmo, como está lá na questão 913, que diz o seguinte: egoísmo, daí deriva todo o mal, estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes dê combate, não chegareis a extirpá-lo, enquanto não atacardes o mal pela raiz. O instinto de preservação. O instinto de preservação, ele é a raiz do egoísmo, porque nem mesmo pensando, nem mesmo pelo pensamento, eu admito ser diminuído, eu admito ser passado para trás, ser logrado. Eu não admito nem no pensamento que a minha vaidade, o meu orgulho não seja atendido também. Então por isso é muito difícil controlar pensamentos. Nós até que nos esforçamos, é verdade, porque todo mundo quer ver em paz. Todo mundo quer ter um pensamento tranquilo, harmonioso, trabalhando com o aqui e agora, com o dia de hoje. Mas só que esse instinto, ele atende às necessidades do espírito, atende os desejos dele, os medos e os anseios também. Por isso que volta e meia nós estamos atacando alguém no pensamento. Pessoas que nós não gostamos, até mesmo no pensamento volta e meia ataca elas. É um instinto pedindo que atacamos para satisfazer os desejos do espírito, embora saiba que seja desarmonioso. Quando estamos atacando alguém sem ser pelas vias de fato, mesmo pelo pensamento, nós estamos em desarmonia, há um ataque real acontecendo ali. Nós não gostamos disso, é verdade, mas parece que atende uma necessidade instintiva. É contra isso que nós temos que lutar, com a raiz desse mal. Um outro teste que podemos fazer, para ver quanto desarmoniosa a nossa mente de vez em quando, em algum momento que a gente esteja em paz, com o pensamento tranquilo, está ali, está de boa, como diz o outro, é um deboísta do dia. Então vamos parar para ler algumas manchetes de notícias. Só as manchetes, pode ser no celular, ficar ali rodando manchetes, ou em algum canal de notícias pelo computador. A gente vai ler só as manchetes, só assuntos diferentes. Depois de um minutinho, a harmonia acabou. Estamos completamente desarmonizados, ou com medo em relação ao futuro, por conta das notícias, são guerras, é violência, com revolta, porque tem coisas que a gente não gosta, ou que odeia também. É o instinto de preservação que está dizendo isso, que eu tenho que atacar tudo aquilo. Então, lá no livro Abrigo, de Chico Xavier, Emmanuel nos diz que não é necessário sair da Terra para visitar as diversas esferas espirituais que existem na Terra. Como diz Emmanuel, cada mente vive na onda que lhe é própria, cada coração palpita nos sentimentos que acolhe. Então nós residimos
onde situamos nossa alma, ou seja, cada um de nós mora no mundo que gera com o próprio pensamento. Então a questão é, que mundo nós criamos para nós mesmos? Em que mundo eu estou vivendo nesse exato momento ou daqui a pouco? É no mundo que eu criei para mim mesmo. Porque duas pessoas com o mesmo estado de saúde, com a mesma idade, o mesmo nível de relações afetivas, o mesmo nível de conforto material, um pode estar no inferno e outro no paraíso, justamente pelo conteúdo que vagueia a sua mente. Nós não somos pessoas más. Na verdade, ninguém é essencialmente mau. Então, todos nós temos uma luz interior. Como disse o Mestre, sois luzes, que brilhe vossa luz. E por que a nossa luz não brilha, se todos nós temos? Porque ela está guardada nas profundezas da alma. E só se consegue alcançar essa luz com muita disciplina e com um pensamento elevado. Por isso, os espíritos superiores nós chamamos de espíritos de luz, porque eles alcançaram a própria luz com muita disciplina e vivem na própria luz que eles mesmos geraram. O espírito André Luiz, através das obras de Chico Xavier, ele diz que tudo que existe no universo, tudo, sem exceção, planetas, galáxias, foram criadas pela influência dos pensamentos de espíritos muito elevados e sábios sobre a matéria. Assim como Jesus é o grande criador dessa nossa escola, tanto a física quanto a espiritual. Foi o pensamento de Jesus, o desejo dele, a vontade dele e de muitos outros espíritos, também superiores, influenciando pelo pensamento a matéria, criou a escola que nós temos hoje, tanto material como espiritualmente falando. Até mesmo o que chamamos de milagres, já que para nós parece impossível e foge do senso comum, na verdade é a ação de algum espírito muito sábio e bom sobre a matéria. Então nós não sabemos fazer, então por isso chamamos de milagres. Mas o nosso pensamento, embora o nosso nível aqui de seres mais à retaguarda, o nosso pensamento também influi profundamente aos fluidos à nossa volta, espiritualmente falando, porque os fluidos são neutros, assim como o dinheiro. O dinheiro pode comprar cachaça ou leite, depende do desejo de quem vai manipular o dinheiro. Então nós podemos impressionar os fluidos sim de maneira positiva ou negativa. É dessa forma que tem aquela sensação desagradável ou agradável quando alguém se aproxima de nós. Tem pessoas que mesmo de boca fechada, nossa, agradam, sem sorriso, tem uma presença boa. E outras pessoas mesmo sorrindo, tem uma presença desagradável. Porque é o que ela exala, é o que ela está pensando da vida naquele momento. São as impressões que ela coloca nos fluidos à sua volta. É claro que não temos que só jogar a culpa nos outros, né? E quanto a nós, qual é o tipo de fluidos que eu estou exalando também para as pessoas que me rodeiam? São agradáveis ou desagradáveis? Então, quando nós conseguimos manter um certo padrão de pensamento, com muito mais facilidade eu vou repetir sempre aquele mesmo pensamento, porque ele vira uma rotina. Se for, por exemplo, o pensamento que vive no clima da gratidão, aquele pensamento que não reclama de nada, que está de muito bem com a vida, eu vou repetir muito mais vezes esse tipo de pensamento, porque eu estou vivendo o lado bom da vida nesse momento. É claro que o inverso também funciona, porque aquele pensamento que tudo incomoda, que nada está bom, nada me agrada e que ninguém presta, com muito mais facilidade eu só vou ter pensamentos desse nível. Talvez eu vá até criar condições negativas só para manter esse tipo de pensamento. Por exemplo, alguém que nós não gostamos, algum desafeto. Mesmo que eu não encontre algo para pensar mal daquela criatura, eu crio. O pensamento ele cria isso, porque já é os fluidos que ele vive, já é o que ele está exalando, é a atmosfera que eu estou respirando. Então ele é muito propício a isso. E com muito mais dificuldade eu vou conseguir ver alguma coisa boa naquela pessoa. Mesmo que ela tenha uma coisa boa, eu não vou conseguir ver, porque eu fiquei cego pelos fluidos que eu mesmo gerei. É assim que nascem aquelas antipatias profundas, de gente que se odeia profundamente. Começou no pensamento, nos fluidos gerados à minha volta. E o comum é jogar a culpa nos obsessores, nos desencarnados. É o mais comum. É verdade, acontece também, mas a base somos sempre nós. Então o meu pensamento ele gera formas no mundo espiritual, sim.
Então nós temos que pensar, o que eu estou gerando no mundo espiritual? Será que eu estou perfumando o universo à minha volta ou estou perturbando o universo à minha volta com a minha forma de pensar? Será que o meu anjo da guarda, como costumamos falar, né? Será que o espírito amigo, será que é agradável o ambiente à minha volta para que ele se aproxime de mim? Ou é um grande esforço que ele tem que fazer porque eu sou uma criatura muito desagradável para ele? Isso é algo a ser pensado também. Os meus pensamentos geram tudo isso. Pode dificultar inclusive a vida dos espíritos amigos também. Então o meu pensamento não é só um problema meu, é um problema dos outros também, principalmente os desencarnados. Então controlar a mente é verdade, é muito difícil. Mas quanto mais eu observar virtudes numa pessoa, o lado bom daquela pessoa, mais eu passo a gostar dela também. Já que só ver o mal piora mais na situação, tentar garimpar alguma coisa boa em alguém, principalmente alguém que nós não gostamos, eu passo a gostar daquela pessoa, que eu vou ver outras virtudes que ela tem também. É assim que se salvam muitas relações também. No começo tudo era bom, depois só começa a ver os defeitos e se odeiam. Se eu começar a ver as coisas boas, eu volto a ver as coisas boas daquela pessoa novamente. Então é só uma questão de sintonia, de pensamentos. Nós temos que tentar ver sempre o lado bom das coisas. Tem coisas que aparentemente são negativas, é verdade, mas às vezes evita o mal maior. Como se diz, né? Foi um livramento. Isso não foi nenhum livramento, são lições necessárias da vida para o nosso amadurecimento. Se nós chamamos de mundo de provas e expiações, as provas e expiações têm que vir de algum jeito, porque elas são necessárias para o nosso amadurecimento. Então nós temos que ver esse lado necessário também, que é um lado bom, porque a lição é necessária para todos nós. E também nós temos que tentar nos afastar das pessoas que reclamam de tudo. Eu sei que parece uma coisa feia, né? Se afastar dos outros, mas quando é pessoa negativa, que reclama de tudo, que nada está bom, aquela coisa tóxica, nós temos que tentar nos afastar também. Às vezes é difícil, né? É do convívio familiar, é da parentela. Então, nesse caso, não dá para se afastar dessa pessoa. E se eu ficar então só mantendo um pensamento positivo em relação àquela pessoa, eu mudo meus fluidos. Se ela se aproxima de mim, então pode ser que ela mude também com o tempo. Mas para a nossa saúde mental, o correto é se afastar de pessoas desse tipo, que reclamam de tudo e que nada está bom o tempo todo. Então, porque pela admiração, pela simpatia, o pensamento ele flui muito natural, ele é muito suave, muito agradável, porque ele está em sintonia com a fonte que gera a vida. Já aquele pensamento que reclama de tudo, por que ele é desagradável? Porque ele fica atravessado nessa fonte que gera a vida. Ele fica assim meio que turvo. Então ele nos preocupa bastante. Então, pelo pensamento, eu posso ser muito gentil com a vida também. E a vida passa a ser gentil comigo também. Porque quando nós acordamos reclamando de tudo, da rotina, do trabalho, dos colegas, das pessoas que eu vou encontrar, eu já criei ali um ambiente terrível para passar o meu dia. Então tem muitos espíritos, encarnados e desencarnados, que vivem perturbados, atormentados, simplesmente pela forma de começar o seu dia, pela forma de pensar. Mas se entrarmos naquele clima de gratidão, de não reclamar de nada, ou melhor, se entrar no clima da gratidão for difícil, por acharmos que não temos nada para agradecer, não, que tem que agradecer são os outros que estão de bem para a vida e vivem de boa. Eu não tenho nada para agradecer. É um erro. Por quê? Se nós caminharmos pela rua, ter notícia de parentes, de amigos, nós vamos ver que eles carregam às vezes fardos muito mais pesados que os nossos, em todos os campos, material, da saúde, das relações afetivas, muito mais pesados que os nossos. Então nós temos muito o que agradecer, sim. Agradecer nem que seja pela vida, por existirmos, por sermos imortais. Saúde, por exemplo, nem todo mundo tem o benefício e o privilégio de ter saúde. Então, se tem saúde, que nem todos têm, já há muito que agradecer também. Então, procurar entrar nesse campo de sintonia, da gratidão. Ou seja,
Nas redes sociais se fala muito de gratidão, se escreve sobre gratidão, se fala gratidão para aqui, gratidão para lá, só serve para colocar coraçãozinho e curtir, não serve para mais nada. Sai rodando, botando coraçãozinho, gratidão, gratidão, mas não serve para nada. Só serve para ficar rodando, para dar um clique. Porque só serve quando ele está no pensamento do Espírito, quando o sentimento for de gratidão dele. E escrever sobre gratidão e falar sobre gratidão e não sentir a gratidão não serve para nada. Como eu falei, só serve para ficar rodando o dedo o dia inteiro ali, dando cliquezinho. Temos que sentir e mergulhar nesse campo. Porque pessoas que vivem nesse clima da gratidão de verdade, elas dificilmente se abalam, raramente se irritam também. É por isso que espíritos felizes são felizes, porque eles vivem constantemente nesse pensamento de gratidão. Eles não reclamam de nada. Esse é o clima corriqueiro de todos eles. Essa onda transmitida por esse pensamento, ela entra em contato com os outros desencarnados do mundo espiritual que também vivem dessa forma. Então criamos ali um grande grupo das pessoas que vivem de bem com a vida. E quanto que a revolta e reclamar de tudo, entra em contato também com o mundo espiritual, mas só com espíritos tristes, doentes, melancólicos, os deprimidos. Então não basta chegar à casa espírita para entrar em contato com o mundo espiritual, com a espiritualidade elevada. Não basta entrar, porque nós não somos criaturas automáticas. Eu passo o dia todo na minha rotina, com as coisas do mundo material, entrei na casa espírita, pronto, estou em sintonia. Isso não existe, porque a minha psicosfera é uma criação mental da minha rotina, do que eu faço e penso o dia inteiro. Estou em sintonia com o alto, é um trabalho diário. Também não adianta a meditação vazia, porque o meu clima mental ele vai ser sempre o meu hábito, o costume que eu tenho todos os dias. Então é tão difícil controlar o pensamento que parece que nós pertencemos a ele e não que ele nos pertence. É porque falta autoconhecimento. Espíritos superiores pensam o que querem na hora que querem, porque eles se conhecem muito bem. Eles têm um autoconhecimento, são donos de si. Nós conhecemos muito bem os outros, de dentro para fora, porque se nós nos conhecêssemos tanto quanto conhecemos os outros, seria mais fácil controlar essa fábrica de pensamentos. Porque com ou sem a minha autorização, os pensamentos surgem na minha mente, mesmo que eu não peça, sem ação nenhuma, eles aparecem. Pode ser uma coisa suave, tranquila, mansa, em sintonia com o alto, mas pode ser uma coisa impetuosa, furiosa, incontrolável, vulgar, porque atende o instinto egoísta. Tua mente é uma fábrica assim, está sempre fabricando. O dono sou eu e eu quero ser feliz. Só que tem um gerente chamado desejos, medos, receios da vida, que trabalha, é ele que manipula, é ele que cria os pensamentos para mim. Então por isso que volta e meia pensamentos inoportunos aparecem em nossa mente. A gente pensa, mas onde é que veio esse pensamento? Não foi que pedi? Eu não quero que isso apareça na minha mente nesse momento. Então são nossos desejos, nossos receios, porque ninguém pensa naquilo que não deseja ou que não tenha medo. Tem que ter uma origem. Nós não desejamos, mas ali estão eles. Porque basta desejar alguma coisa, basta ter medo de alguma coisa, que começa a rodar um monte de pensamento em torno daquele tema. É claro que existem sim muitos pensamentos impulsionados por obsessores desencarnados, sim, é verdade. Como está no Livro dos Espíritos, muitas vezes, de ordinário, são eles que nos dirigem, mas a base ainda sou eu, o desejo ainda é meu, o medo ainda é meu, os receios ainda são meus também. Então, esse gerente, ele tenta mandar muito mais do que o próprio dono. Mas por quê? Porque ele cria coisas que atendem às necessidades do espírito, atende os instintos dele, os instintos egoístas. E nem sempre traz paz, raramente traz alguma paz para nós. Então, se medo e desejo são as bases dos pensamentos, então eu não posso controlar o pensamento, eu tenho que controlar os meus desejos, os meus medos, ter fé no futuro, ter boa vontade em relação às provas da vida. Como disse Chico Xavier, numa frase muito conhecida por todos, eu não posso evitar que as aves de rapinas tracem voos rasantes sobre a minha cabeça, mas eu posso evitar que construam um ninho na minha cabeça. Então, quando surge uma ideia e eu não alimento aquela ideia, ela tende a desaparecer sim. Principalmente quando aquela ideia que atenda
A vaidade, o revanchismo, uma vingança, se eu não alimentar, ela desaparece sim. Porque espíritos inferiores, na verdade, eles agasalham essas ideias, porque atendem à necessidade deles, se comprazem com essas ideias. Mas quando nós nos esforçarmos, de fato, para evitar esse tipo de pensamento, eu não alimentar, ele vai desaparecer sim. Isso não significa que eu tenho que entrar em guerra com o pensamento que eu não quero. O pensamento aparece e eu entro em guerra com ele. Não se pode expulsar um pensamento. Eu não posso confabular com um pensamento que eu não quero, porque eu vou estar alimentando ele. Se eu estou em guerra com alguma coisa, estou alimentando aquela coisa. Se eu confabular com aquela coisa, estou alimentando ela também. Então o correto é a indiferença, é ignorar completamente o pensamento. Ou seja, colocar o sentimento muito acima dos instintos. Isso sim é o processo de evolução. Como é o homem de bem, está lá no Evangelho. Ele não é perfeito. Ele não é um ser perfeito lá do Evangelho, não. Ele é um ser esforçado. Ele se esforça para evitar a presença desses pensamentos, ignorando-os, sendo diferentes com eles. E no estágio, claro, mais evolutivo, esses pensamentos nem sequer se aproximariam de nós, porque não estão na base dos nossos desejos e dos nossos medos também. Nós ocupamos muito a nossa mente com coisas inúteis. A nossa mente se transforma numa oficina do mal, como diz o Chico Xavier. Então nós não podemos permitir que a nossa mente seja ocupada por coisas inferiores, para não transformar a nossa mente num lixo mental, porque senão nós vamos nos transformar em criaturas vulgares. Porque aquele hábito de usar o palavrão, as palavras de baixo nível, as palavras vulgares, não nasceram do nada. É porque a criatura constantemente tem esse tipo de pensamento. Ela enche a mente com lixo mental. Como disse Jesus, quando ele falava do pecado por pensamento, lá no Evangelho de Mateus: ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, e já no seu coração adulterou com ela. Jesus não está falando aqui somente de adultério, está falando que as coisas que eu penso também valem. Daqui a pouco todos nós estaremos no mundo espiritual, daqui a pouco não, que demora um pouquinho mais, lá no mundo espiritual, julgando a própria consciência. Não é somente as coisas que eu fiz, são as vias de fato que eu vou ter que julgar na minha consciência. O que eu pensei também, o mal que eu desejei também, as coisas que eu ataquei pelo pensamento também estarão valendo. Não é Deus que vai julgar a minha consciência, não é meu anjo da guarda, não são os espíritos inferiores, não, é a minha consciência. E eu sei o que eu pensei, então eu vou julgar também. Então não é somente as ações que me condenam, o que eu penso também. Então nós temos que ter sempre a máxima atenção com essa fábrica de pensamentos, que o clima mental, o clima psicológico da nossa casa, ela é a soma do que ronda a cabeça daquelas pessoas. O pensamento negativo que eu agasalho hoje, mais cedo ou mais tarde, ele pode virar uma doença, ou uma tristeza, uma depressão, ou um desgosto pela vida também. Emmanuel disse que a Terra vista do espaço, não é da estação espacial, é de olhos espirituais. Visto com olhos espirituais, ela parece uma coisa cinzenta, porque ela representa a soma dos pensamentos daqueles espíritos que moram na Terra. Porque quando nós vencemos o egoísmo, quando o meu desejo no bem for uma coisa sincera, aí sim nós vamos transformar a Terra num mundo de luz, porque eu consegui dominar a minha mente. Então, orar e vigiar sempre, ser perfeito e nos julgar com a mesma perfeição que eu julgo os outros também. Porque assim o nosso lar vai se transformar num mundo de luz. E o primeiro passo para transformar o mundo no mundo de luz é transformando a casa íntima no mundo de luz primeiro. Então, meus queridos, foi a mensagem de hoje. Obrigado pela atenção. Uma boa noite para todos, tá? Muito bom. Muito obrigado, Junei. Tema importantíssimo para todos nós. Lembrando de falas de Jesus. Disse-nos ele: diga-me como pensas, que direi quem te acompanhas. E através do pensamento também vai nos dizer aonde ele está. O nosso pensamento, aí estamos nós.
aproveitando a temática de hoje, possamos então, neste momento, através do pensamento, viajarmos até o nosso lar, nosso ambiente doméstico, santuário das almas, para que cada um de nós, agentes do bem, possamos adentrar em nossa casa, em todos os cômodos, rogando a Jesus, o embaixador do amor, o príncipe da paz, o Rei Solar, para que a sua presença aí se faça e que nós, contaminados com a sua mensagem do bem e do amor, possamos ser aquele primeiro agente que possa promover aí neste lugar a paz, a união, a concórdia, a benevolência, a indulgência, a caridade. Que possamos fazer com que este clima espiritual reine em nosso ambiente. Se há desarmonia, que sejamos nós aqueles que provocam a harmonia, a união entre todos. Rogamos aos bons espíritos para que nos ajude neste intuito, que prevaleça em todos os momentos o melhor pensamento, a melhor fala, o melhor gesto, o cuidado essencial de uma alma para com a outra, porque assim estaremos trazendo Jesus conosco, vivendo o Mestre, sendo cartas vivas da mensagem cristã, contribuindo desta forma para onde estivermos como um templo de luz, deixar iluminado cada ambiente, cada lugar aonde passarmos. E com a prece que o Mestre deixou como exemplo para tantas outras, daremos por encerrada a exposição desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixes, Pai, cair nas tentações do mundo. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Com esta prece, em nome de Deus, em nome de Jesus, do mentor espiritual desta casa, nós pedimos a permissão para finalizarmos a exposição da noite de hoje.